Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Esta semana para falarmos um pouco da Europa e do que tem acontecido na Europa nas últimas semanas. Não faltam novidades. Há algumas mais próximas. Aqui em Espanha caiu o governo de Mariano Rajoy, foi substituído por um governo presidido pelo dirigente do Partido Socialista Pedro Sánchez. Em Itália temos também um novo governo, desta vez uma coligação surpreendente, digamos assim, ou pelo menos surpreendeu muita gente, entre a Liga, que é um partido que deriva da antiga Liga Norte, e o Movimento 5 Estrelas, dois partidos que, para fugir à designação apenas de populistas, são pelo menos partidos fora do sistema, ou mesmo antissistema, mas há mais turbulência noutros pontos, não é? Portanto, na Alemanha, finalmente, há alguma sedimentação do novo governo e a Alemanha começa a tomar algumas posições relativamente às propostas de Macron para o futuro da Europa, enquanto mais a leste não há sinais de que os países do chamado Grupo de Visegrado se estejam a aproximar das posições de Bruxelas. Ainda agora houve eleições na Eslovénia e o partido do conservador, com o primeiro-ministro acusado ou mesmo condenado por corrupção, foi reeleito. Portanto, há bastantes coisas a acontecer na Europa, tudo isto com um pano de fundo de algum receio do regresso da instabilidade financeira. Quando foi da instabilidade em Itália, com idas e vindas para a formação do atual governo, os juros chegaram a subir, não apenas em Itália, mas em toda a Europa do Sul. Portanto, temos uma situação que talvez mereça olhar para ela em conjunto. E começar, talvez pela situação de todas, não sei qual é a mais surpreendente, mas podemos escolher uma destas surpresas, que é a italiana. Como é que é possível imaginar este governo que tem como primeiro-ministro um advogado quase desconhecido, que entregou aos dois partidos com programas muito diferentes as suas áreas de foco, a imigração à Liga Norte, a economia e, portanto, a área do trabalho ao Movimento 5 Estrelas, tem promessas que vão provavelmente acabar com, ou pelo menos pôr em causa os compromissos europeus de Itália. Como é que se explica esta aproximação entre esses dois partidos, José Gama? Porque foi impossível estabelecer outro tipo de coligações. O Presidente também não teve já a capacidade para lançar aqueles governos técnicos na base de compromissos mínimos para preparar eleições e, portanto, houve um reposicionamento. Também não se via que as eleições pudessem dar resultados diferentes. As eleições podiam dar, no contexto do que foi uma decisão precipitada do Presidente italiano, podiam dar, através de uma vitimização dos dois partidos que eram assim desalojados do governo, sobretudo um reforço da Liga Norte. Sim. E a Liga Norte é que é um dos principais fatores da nova composição política de Itália. É certo que já esteve no passado aliada com Berlusconi, a hipótese... Aliás, foi às eleições aliada com Berlusconi. A hipótese de um governo com Berlusconi era uma hipótese que esteve durante certa altura em aberto. A própria Movimento 5 Estrelas também teve uma negociação longa com o Partido Democrático, que depois concluiu pela negativa, e, portanto, há novas combinações políticas na Itália, e este governo acaba por ser um governo que tem, por elemento essencial da sua Constituição, a recusa ou o receio de ambos os partidos caminharem já para eleições. É certo que, face ao que era uma proclamação eleitoral desses movimentos, houve duas coisas que foram retiradas. A primeira foi a ideia de sair do euro e, em segundo também não lugar, era completamente assumida, digamos, era uma ideia com que namoravam mais do que... Sim, mas foi retirada. E a segunda era a ideia de obter o perdão de uma parte da dívida da Itália, o que seria
algo interessante, tendo em consideração que metade da vida de Itália está contraída no próprio mercado interno italiano, portanto, isso teria consequências. E junto de muitos aforradores italianos, portanto, sim, pequenos aforradores, não é apenas a chamada. Se calhar votaram nesses partidos. Especuladores. Que se calhar votaram nesses partidos. Bom, há um teste que será feito de governabilidade desse sistema. A primeira posição do presidente italiano é uma posição clássica, penso que funcionava na era passada, mas agora não funciona porque houve uma alteração do xadrez eleitoral, que era a de apelar para um governo de tecnocratas como ponto de transição para uma solução mais definitiva. Mas essa não foi avante. E agora é interessante ver como, depois de umas primeiras reações um pouco abruptas do Presidente da Comissão Europeia a condenar muito a nova solução governativa, tenha sido o próprio governo alemão quem veio dizer, bom, nós precisamos dialogar com a Itália, até reagindo de uma maneira prudente, porque a Alemanha tinha já sido insultada por esta nova governação italiana. Digamos, o agafe, chamemos-lhe assim, porque eu acho que foi pior que uma agafe do Juncker, relativamente, nomeadamente ao sul de Itália. Ele recuou, mas foi a segunda gafe, porque antes tinha havido uma do comissário alemão, o Oettinger, o que também não tinha ajudado nada. Sim. Portanto, o governo alemão está a tentar ser mais prudente. É certo que há no programa de governo italiano coisas que não se percebe bem como é que vão ser execuíveis, porque, por um lado, preconizam a flat tax que reduz as receitas, por outro lado, preconizam rendimento global universal para todos os cidadãos italianos, por outro lado, vem pretender revogar o que tinham sido as reformas Renzi em matéria de segurança social, por considerar que essas reformas eram uma punição grande dos reformados italianos e uma imposição de Bruxelas para o problema italiano. Pois bem, a Itália, com 132% de dívida, com uma dificuldade em controlar as suas contas públicas, com uma economia que cresce sempre abaixo da média europeia há 10 anos, com desemprego acima da média do desemprego europeu, com um desemprego jovem elevadíssimo, com um caminho desses de agravamento da despesa pública e da dívida, não sei como vai encontrar uma solução que satisfaça até os próprios eleitores dos dois partidos que formam o atual governo, mas isso o futuro imediato demonstrará seguramente. As implicações de políticas dessas serão sempre, no caso da Itália, se há um agravamento da dívida, tudo começará por uma subida de taxas de juros sobre a dívida italiana, alargada a uma subida de taxas de juros sobre os países do sul da Europa. E depois uma desvalorização do euro, como consequência de uma atitude desse género. E no caso da Itália, forçar a nota. Haverá uma insolvência, isto é, haverá uma intervenção, porque a acrescer a tudo isso ao facto da Itália ter uma das situações mais complexas de empréstimos bancários não garantidos, em dificuldade. E, portanto, somando dívida do Estado, dívida dos particulares à banca, pouca solidez da banca, com um programa de expansão de despesas sociais a onerar o orçamento dessa forma, não sei o que será o resultado. Mas, enfim, os governos estão a ser aculturados. Este governo italiano tem a característica, há do lado da Liga alguma experiência governativa herdada dos tempos da coligação com Berlusconi, há do lado do Movimento 5 Estrelas uma não experiência governativa total. Aliás, há posições e artigos muito interessantes sobre uma universidade privada em Roma que seria o legado alfobre destes valores de liderança do Movimento 5 Estrelas, o que não augura muito, porque a reputação
das más universidades privadas a gerar elites políticas alternativas não é grande no mundo. Não? Talvez com exceção dos Estados Unidos, mas pelo menos aí as grandes universidades privadas têm gerado algumas elites. As grandes. Mas, a Ivy League não tem... Mas não é o caso das más e das pequenas. Das pequenas, é verdade. É uma experiência única no mundo. Para quem tanto combate as castas e as elites instaladas, o que é apresentado como produto alternativo, digamos que não é grande coisa. Mas vai agora fazer um teste de governabilidade. Vamos ver. Mas há um aspecto interessante, ou melhor, determinante nesta equação, e que é a forma como aquilo que no fundo é uma descrição da realidade, com algum lado de verdade, feita pelo ministro que esteve, o Savona, que esteve um pouco no centro da primeira recusa da proposta do governo pelo presidente italiano, que é a ideia de que há uma espécie de prisão do euro. O euro é uma prisão. Só que é uma prisão que não é só para os italianos, também é uma prisão para os alemães. Os alemães têm a noção de que se a banca italiana implodir, neste momento, com os mecanismos que já existem, os contribuintes alemães também terão que fazer acontecer-lhes alguma coisa. Como é que se um governo, e esta questão regressa regularmente, como é que os governos têm margem para decidir de acordo com aquilo que é a expressão das promessas eleitorais, a vontade eleitoral, a vontade dos seus eleitores e todo o condicionamento criado pela moeda única? Já não falo as regras associadas. Isso cria um problema, quer dizer, ou melhor, os italianos estavam habituados à desvalorização, agora não podem desvalorizar. Exatamente. Nós, por um lado, e é isso que hoje começa a haver muito esta nomenclatura ou estas designações, por exemplo, chamado Estado pós-moderno. A gente, quando pensa no Estado, ainda pensa no Estado soberano e pensa, por exemplo, um dos elementos essenciais da soberania do Estado é exatamente a soberania financeira. Sim. Quer dizer, no fundo, sobretudo nos últimos 20 anos ou 30 anos, multiplicaram-se de facto as instâncias produtoras de direito. Quer dizer, a gente tem desde um direito internacional que vai entrando na esfera nacional, tem no caso europeu e então ainda mais nos Estados que aderiram ao euro, tem de facto uma legislação e instituições financeiras que praticamente retiraram grande parte da chamada soberania financeira, porque de facto, não podendo desvalorizar, não podendo emitir moeda, não podendo sequer, quer dizer, estando condicionado nos próprios orçamentos por determinados limites e controlos. Quer dizer, passou todos estes Estados, passaram de certo modo a um modo de tutela, que é uma tutela por um lado da Comissão, por outro lado é uma tutela, é evidente que não é uma tutela absoluta, mas é uma tutela parcial em áreas importantíssimas da governação. Como isso não tem corrido muito bem, é evidente que neste momento, e eu acho que isso explica um bocadinho estas coligações à partida aparentemente contra a natura, e como explica outras coisas, como explica o Brexit, como explica Trump, há hoje coligações informais ou contraditórias de rejeição do que está. Quer dizer, as pessoas não querem o que está. Uma grande parte dos eleitorados não querem o que está. E, portanto, associam isso com razão ou sem ela, associam isso exatamente à Europa, associam isso ao euro, associam isso às tais elites político-financeiras e tecnocráticas que elas veem como uma espécie de, enfim, de máfia bem educada e cultivada e com boas maneiras, mas que no fundo está também de certo modo ali unida para se manter e portanto essas percepções, e eu acho que é isso que explica. Depois há uns incidentes, pode ser essa percepção geral que hoje em dia é muito forte em muitos países, praticamente com exceção quer dizer, é todo esse grupo do Visegrado, é na Itália, já apanhou muita gente em França. Quer dizer, portanto, é essa, digamos, essa espécie de contradição entre aquilo que continua a ser visto como Estados independentes
e aquilo que é uma dependência real, que as pessoas muitas vezes não se dão conta. E, portanto, há uma espécie de revolta contra isso. Onde é que isso vai levar? A gente sabe que, normalmente, quando estas forças de rejeição não olham muito para o que é que vem dessa rejeição, quer dizer, estão fartas, não é? Quer dizer, estão fartas do que está e, portanto, optam. De alguma forma, nós já tínhamos assistido a isso. Por exemplo, na coligação, eu acho que podemos falar assim, na coligação que levou ao Brexit, em que tínhamos, por um lado, pessoas que, digamos, racionalmente achavam que a Inglaterra perdia soberania e que assim perdia democracia, exatamente. E aqueles que estavam apenas contra. Pronto, aqueles estão contra, e por isso havia ali uma base eleitoral pobre e trabalhista e uma elite conservadora. E há outro fator aqui que também é muito importante, penso eu, que é exatamente a questão da identidade nacional, quer dizer, a questão da imigração que não é, vamos pôr as coisas assim, que não é nem europeia nem cristã, não é? Portanto, culturalmente até, porque enfim, os italianos hoje é um país extremamente laicizado. Mas exatamente, ora, isso é outro fator que eu penso que está a pesar muito e, portanto, leva aqui até esta rejeição que não... Portanto, eu acho que o paradigma ideológico está a mudar. A gente, aliás, outro dia viu também aqui em Portugal uma coisa parecida com essa, que foi, de facto, na rejeição da eutanásia, estar o Partido Comunista e estarem forças conservadoras e de direita, não é? Nomeadamente católicos. Portanto, coisas que dentro daquela... Sim, digamos, uma espécie de coligação... Dos contrários, se quiser. Mas o que eu acho interessante é que isto é capaz, já são tantos os exemplos, que isto é capaz de já não ser, tanto exceção a exceção, a gente está, talvez, a encontrar novos paradigmas que talvez não vão ter alguma dificuldade em afirmar-se, não é? Mas de facto, e agora sem intenções, segundo as intenções, não há dúvida que os anos 20 na Europa foram um bocadinho, exatamente, parecidos com isto, quer dizer, há uma recomposição de forças políticas, porque há uma rejeição daquilo que a gente pode chamar o centro governante, não Sendo é? que nos anos 20 na Europa, durante algum tempo, também houve uma espécie de gaiola, que era o padrão ouro. Depois, tem aspectos parecidos com... Exatamente, e havia também uma outra coisa que neste momento ainda não está corporizada, mas havia outra coisa que apareceu também era mais fácil sair do padrão euro, era também ouro do que sair do euro. E era politicamente o medo à revolução bolchevique também, que isso também contou muito na época, não é? E apesar de tudo, a gente fala o islamismo e as coisas jihadistas, são coisas mais remotas, não é? Porque, no fundo, era um Estado que assustava e, de facto, nessa altura, havia partidos comunistas muito poderosos, nomeadamente na Alemanha e na França e na Itália, e, portanto, tudo isso também criou um pavor, um certo medo nas classes médias, que as atirou exatamente para soluções, chamamos autoritárias e até em alguns casos totalitárias. Portanto, agora, aqui há caldos de cultura parecidos, há aspectos semelhantes. E o que eu acho é que o sistema também não tentou, enquanto teve tempo, talvez ainda tenha, não tentou, de facto, mudar um bocadinho de caminho, porque o que se viu cada vez que surgiam mais problemas, por exemplo, quer dizer, há uma claríssima, se há uma certa aceitação da integração europeia no plano económico e financeiro, há uma forte rejeição, sobretudo nos Estados nacionais, à integração política, quer dizer, as pessoas querem guardar a sua soberania política. E agora começam a ver que a soberania política é muito complicada de guardar sem a soberania financeira. E daí gera todo este movimento. E eu acho que nem as instituições europeias, nem os governos tomaram, de facto, medidas neste sentido, porque preferiram ir para aquela coisa de amaldiçoar o que aparecia, o tal populismo, que também ninguém sabe muito bem explicar o que é, mas como o que é de facto um movimento de contestação e de recusa. Aproximando-nos um bocadinho mais das nossas fronteiras, aqui em Espanha houve uma situação que teve também algum lado de surpresa. Primeiro, ninguém esperava aqui há um mês que de repente houvesse um pretexto que levasse à queda do governo de Mariano Rajoy. Não é que o governo fosse particularmente popular, não é que o Partido Popular
estivesse num momento alto das suas, digamos, do seu percurso político, mas foi uma sentença de um tribunal muito dura em relação a antigos dirigentes. Mesmo assim, nós estamos a falar de dirigentes de topo, mas não o dirigente de topo, mas uma sentença que envolveu o próprio partido, portanto, houve uma condenação do próprio partido e do seu sistema de financiamento, que serviu de pretexto para aquilo que é, de alguma forma, uma jogada política daquelas que nos lembra outros tempos, quer dizer, em que não há um alinhamento claro, há um aproveitamento de uma oportunidade para fazer uma coligação negativa, claramente, no sentido é que são os que estão contra Rajoy, e formar um governo que tem toda a legitimidade constitucional, como é o caso do governo agora de Pedro Sánchez em Espanha, tem apoio apenas num quarto do Parlamento, nem chega, os deputados que têm o Partido Socialista Operário Espanhol, e sobretudo vai ter que lidar com forças que puxam em sentidos antagónicos. Por um lado, o PSOE foi um dos partidos que fez parte, digamos, da chamada grande coligação que foi gerindo a situação constitucional em Espanha face à Catalunha, e agora, para poder sobreviver, vai ter que ter o apoio não apenas dos nacionalistas catalães, como dos nacionalistas bascos, e num conjunto de forças, para não falar do Podemos, mas o Podemos podemos considerar que é aquilo que mais aproxima este governo do modelo da nossa geringonça, porque é um partido parecido com o Bloco de Esquerda em alguns aspectos. Como é que... Isso é uma situação duradoura ou apenas para esperarmos por eleições? Eu penso que não é uma situação duradoura e nada está jogado. Há como que um jogo de póquer sobre a situação política espanhola, numa situação que já era caracterizada por uma enorme complexidade, com a questão dos separatismos, com a questão da aparição de forças políticas sem precedente na história política recente espanhola. Esta jogada da atual liderança do PSOE é uma jogada imprevista e imprevisível. Pretende com isso, porventura, o seu líder consolidar a sua posição dentro do PSOE, coisa que não era muito consensual nessa própria estrutura que já está muito pauperada eleitoralmente. Basta comparar os resultados de há uma década atrás. Sim, claro, com os resultados atuais. Depois... Está muito balcanizado com baronatos regionais, não é? A situação constitucional espanhola que gera uma espécie de falsa moção de censura construtiva, porque, no fundo, há maioria para aprovar a moção de censura, o governo demite-se, mas depois não há maioria para respaldar um governo alternativo, que fica um governo minoritário pendente da conjuntura futura. E não há a marcação de eleições, porque a marcação de eleições é algo que depende do primeiro-ministro que está. Aliás, muita gente no PP considerava que Mariano Rajoy devia ter feito isso, devia ter-se demitido antes para permitir eleições e não ser destituído pela moção de censura. Depois há também um partido que tanto criticava o PP, que é o Ciudadanos, e que no momento e que quase que liderava a necessidade do seu derrubo, e que acaba por ser o partido que lhe dá a mão no momento final da queda, quando ninguém expectava que isso acontecesse. Depois há também o Podemos, com a sua crise interna de liderança, vê na situação a possibilidade de recuperar um pouco a imagem. E há todos os separatismos que, por razões várias, colam à conjuntura, no fundo, para agravar a conjuntura, não para melhorar a conjuntura e para procurar negociar o máximo. O PNV já tinha feito isso com Rajoy, agora arrisca-se um pouco a perder, porque o próprio PP parece que ainda pode mudar de posição sobre o orçamento, e a relação entre Sánchez e os catalães independentistas é complexa. Aliás, ficaram irritadíssimos com a nomeação
deste antigo ministro de Filipe González e antigo Presidente do Parlamento Europeu, que se caracterizou por ser a vedeta máxima do antigo catalanismo independentista na manifestação anti-independência que houve em Barcelona, e, portanto, aí há, digamos, uma impossibilidade estrutural é um problema de bom relacionamento. Estrutural com que o Pedro Sanches vai ter que lidar. Porque se ele quiser ter um bom resultado fora da Catalunha, precisa de manter-se fiel à ideia de que não vai desfazer, não vai deixar que a Espanha se desfaça. Mas, por outro lado, se antagoniza os catalães, e os partidos catalães não conseguem aprovar nada no Parlamento. Eu acho que a ideia de Sanches é basicamente tentar, com esta atitude de vanguardismo e de iniciativa à outrance, recuperar algum voto no Podemos. Assim como a atitude de Rajoy de não se ter demitido é de procurar ir buscar aos cidadãos alguns votos. Isto é, a competição dos dois grandes partidos, que hoje são partidos menores, aposta um pouco nesse enfrentamento. A Espanha está onde está mais por um cálculo tipicamente de partidário, não é? Portanto, sim, eu acho que o raciocínio que presidiu quer a resistência ao trance de Rajoy, quer esta iniciativa um pouco vanguardista de Sanches, é a disputa eleitoral. Não é bem a questão da Espanha, nem a questão dos problemas da Espanha. É uma disputa eleitoral encarniçada. Os espanhóis tendem a ser sempre muito firmes na sua convicção e no enfrentamento que fazem. É uma disputa eleitoral quase sem caminho de regresso. Bom, no PP, a questão que se põe é saber, vão reeditar a solução Rajoy como líder ou vai avançar alguém de novo. Isso será um problema terrível para o PP, tanto mais que o antigo líder, Aznar, permanentemente dá mensagens positivas a favor dos cidadãos como forma de compor um partido que foi membro, mas que agora tem uma liderança que ele sempre detestou. Mas foi, no caso, foi ele que escolheu, não é? A liderança de Rajoy, havia dois concorrentes, e ele não foram fazer como, não foi como o Cavaco com o Nogueira e o Barroso, que deixou aquilo em pouco Coliseu. Ele disse, és tu que vais. E entregou aquilo a pasta ao Rajoy. Mas sem convicção, porque achou que o Rajoy sempre se procurou demarcar dele, que a equipe dele foi sendo a equipe salamizada com a governação e que Rajoy sempre protegeu a sua posição, e depois, na sequência de tudo isso, sempre foi muito crítico do governo Rajoy, culpando o governo Rajoy pelo que se passava no agravamento dos separatismos, na incapacidade de enfrentar as forças políticas emergentes. Portanto, houve aí sempre uma guerra de atrição muito forte. Assim como também no PSOE, com exceção praticamente agora de Borrell, um pouco da neutralidade solana, velha orientação do grupo González, e o próprio González é muito crítico de Sanches, sempre foi, e tem, já era crítico de Zapatero. E tem, aliás, dito que este caminho não faz sentido, e ainda outro dia declarou que não se reconhece já neste tipo de política. Bom, mas isso também é uma figura que já fez a sua época. Agora, a situação espanhola, com este tipo de fragilização e de imprevisto que sai de um país de quem não era de esperar este tipo de flutuações tão rápidas, é algo que não é positivo para a estabilização europeia, de forma alguma. E as consequências não são, de momento, muito grandes, porque a Espanha tem, apesar de tudo, uma boa situação económica. Aliás, Rajoy é destituído com uma moção de censura, tendo a sua governação
obtido um resultado espetacular na redução do desemprego e na criação de emprego. O melhor mês que bateu o recorde de criação, foi agora em maio, a criação de emprego, um mês extraordinário. Mas a ilusão do governo Rajoy tem muito a ver com a chaga da corrupção, com o desenvolvimento dos processos e com também a aparição de processos pretéritos ao Ministro das Finanças, da ASNAR. Portanto, cada dia na cena espanhola há uma bomba relacionada com esses assuntos e que cai em cima do PP. Portanto, o PP foi submetido a um bombardeamento com esses casos. Além daqueles Mas o PP mantém intacta uma franja do eleitorado e continua e prossegue como o maior partido em Espanha. E não é líquido que, da forma como esta crise evoluiu, os Ciudadanos tenham a capacidade para se afirmar como o partido número 1 de Espanha. Veremos o que vai acontecer. Dá um pouco a impressão que este líder do Ciudadanos é muito capaz e muito organizado para afirmar a nova corrente, mas que lhe falta um drive político para a etapa final. A sua demonstração de incapacidade na performance tática e nesta crise, e a sua quase desaparição, e a sua colagem àqueles que tanto tinha criticado na hora do desfecho final, demonstram um pouco que falta ali algo... Tem ao contrário da Arrimadas. Da Arrimadas, que tem muito diferente. Ele é muito diferente, é uma pessoa mais... Falta de carisma, sim. É uma pessoa que tem um fator de carisma, mais cerebral. Como é que isso se vai mais pãozinho sem sal, digamos assim, às vezes. Testar em novas eleições que virão? É uma coisa que está a proceder. Vamos ver como é que as coisas evoluem com este governo. É óbvio que, passado este momento de crise e de constituição do governo de Sánchez, o governo de Sánchez vai ser um enorme bombo da festa, porque ninguém vai querer ser. Todos os que apoiaram a destituição de Rajoy e tornaram aberto o caminho para Sánchez ser empossado como primeiro-ministro vão se unir numa flagelação sistemática do governo de Sánchez, porque todos vão querer perspectivar a evolução na ótica de eleições e, portanto, a margem que tem Sánchez para, a partir do governo, fazer qualquer coisa que marque diferença, tendo aceito o orçamento de Rajoy, porque a condição para pôr a moção de censura e ela ser viabilizada foi aceitar o pressuposto que tinha sido aprovado por Rajoy. Bom, é muito difícil de estender a manta para tanto cliente na vida política espanhola. Esta situação em Espanha, nós já falamos várias vezes deste problema, que é, em cada momento de crise, a Espanha parece menos unida, no sentido em que as forças centrífugas vão fortalecendo os diferentes nacionalismos, mesmo aqueles que estão apaziguados num momento ou noutro, inclusivamente até o facto de ter finalmente desaparecido, pelo menos o estudo indica que sim, o terrorismo tornou os nacionalismos uma coisa mais respeitável, mais palatável. A prazo é um país que vai continuar a ser... Esse é o grande problema da Espanha e esse é o grande trunfo de Portugal. Quer dizer, Portugal é uma nação extremamente unida, espero que não a desfaçam nos próximos anos com fantasias regionalistas e de fragmentação, mas Portugal nisso tem essa unidade nacional muito forte, muito antiga, em fronteiras, em identidades, etc. E a Espanha é um Estado plurinacional, portanto é um Estado plurinacional e um Estado plurinacional é sempre difícil de manter num modelo democrático e sobretudo numa época em que as chamadas identidades nacionais, às vezes até muito localizadas, voltaram a ter bastante saída, bastante projeção, e de facto... E algumas dessas identidades, no caso espanhol em concreto, foram
quer criadas pelo facto da Espanha ter deixado de ter um império. Exatamente. O império unificava as metrópoles. Exatamente. A Inglaterra é parecido com isso, não é? O Reino Unido é parecido com isso. Exatamente. O império unia, não é? O império unia, e isso é muito verdade para o nascimento do nacionalismo basco, por exemplo. Exatamente. Os bascos eram um bocado tropa do Sabino Aranha aparece quase tudo isso se reforça a seguir a 98. O compromisso constitucional de 78, salvo erro, 78, esse compromisso constitucional acabou por dar às diferentes regiões o poder de criar a sua identidade. E isso, por exemplo, é evidentíssimo no caso da Catalunha. É um problema em que o remédio, quer dizer, o remédio acaba numa altura por funciona, mas depois a doença está lá e é isso, quer dizer, vamos lá ver, porque, por exemplo, também no aspecto, normalmente as pessoas e os Estados, isso também se percebe que seja assim, querem resolver um problema de cada vez, quer dizer, portanto, o problema principal nos anos a seguir ao desaparecimento do general Franco e, portanto, ao desmantelamento do Estado autoritário, o que era? O problema principal era, de facto, evitar que o processo democrático fosse, num dado momento, bloqueado, nomeadamente por uma intervenção militar por causa do terrorismo, não é? Portanto, essa é a grande preocupação. O terrorismo e da Espanha se poder... Exato, desses anos para a Espanha se poder partir. Portanto, esse é o ciclo, um ciclo que, aliás, há uma provocação quase permanente, sobretudo da ETA, quer dizer, a Catalunha teve menos, só teve aquelas coisas no princípio do hipercore e pouco mais, mas da ETA há uma espécie de permanente provocação, com assassinatos de oficiais, quer na reserva, quer no ativo, com atentados permanentes, e portanto é quase uma provocação permanente às Forças Armadas, que estavam ali ainda um bocadinho como uma espécie de juiz ou de árbitro em relação à evolução institucional. E, portanto, para fazer isso, e depois fez uma outra coisa, que foi para disseminar as tais autonomias que faziam sentido e que seriam essencialmente o País Basco, a Catalunha e, talvez, com certeza, a Galiza, multiplicaram-se, quer dizer, no fundo, multiplicou-se praticamente uma 17 ou 18 autonomias, não é? Portanto, criou-se uma espécie de fragmentação, que em alguns casos não tem, exatamente como não tinha conteúdo, os tais elementos nacionais de fundo, tinha diferenças regionais, às vezes umas variantes linguísticas, mas não, agora a força estava exatamente nesses três, sobretudo nos bascos e nos catalães. Curiosamente, os catalães, penso eu que numa avaliação mais ponderada e vendo um bocadinho qual era o espírito do tempo, evitaram desde o princípio o terrorismo, mas criaram as condições, e nisso, de facto, há ali um certo planeamento dos governos de Pujol, criaram as condições daquilo que eles achavam que no futuro ia determinar a diferença. Por exemplo, a hegemonia do catalão como língua veicular, não é? Eu penso, e muita gente teve essa experiência, eu falo mais ou menos corretamente castelhano, e a partir de uma certa altura vi que na Catalunha se falasse castelhano, e se não fosse percebido que era estrangeiro, era desagradável, quer dizer, portanto, criar esse tipo de sentimento. E é evidente que tudo isso se tornou também relativamente difícil de proibir, exatamente a partir do momento que é maioritário, e a gente já viu, isso também foi, penso eu, um dos erros do governo Rajoy, foi a maneira como lidou com a questão da Catalunha, porque quis ali, não querendo abrir um precedente com o referendo, um referendo que eu estou convencido teria ganho, e portanto, como aconteceu no Canadá e na Escócia, ganhariam mais uns anos de tranquilidade, mas não, e portanto criou ali um abscesso muito complicado que não vai desaparecer, não é? Por outro lado, os bascos estavam um bocadinho tranquilizados e, de certo modo, entre aspas, comprados por benefícios fiscais superiores, aos do resto da Espanha, mas isso também, pelos vistos, também não funcionou agora. Portanto, eu acho que há ali problemas de fundo sérios, que são, no fundo, os problemas mais sérios nestas coisas, são os problemas, de facto, de identidade, porque as nações normalmente querem ter um Estado, quer dizer, as nações já perceberam há muito tempo que se não têm um Estado acabam por servir outros Estados.
e, portanto, lutam pelo Estado. A Catalunha tem uma situação muito trágica, porque é praticamente um 50-50, quer dizer, a gente vê nas contagens que é praticamente... Aliás, com esta coisa... De resto, não é muito diferente da Escócia. De ser, pois não. Só que na Escócia, apesar de tudo, a língua acaba por ser mais ou menos... E há uma tradição não é a longa tradição, mas a tradição recente tem sido relativamente pacífica, não é? Há uma espécie... Sim. Ninguém se lembrou de entrar... Sim, a tradição antiga vai... Ao passo que a Catalunha não. A Catalunha tem uma tradição de violência política praticamente desde os finais do século XIX, muita violência durante os primeiros anos do século XX, muita violência depois no próprio período e há uma tensão entre o republicanismo, digamos, enquanto a coroa ainda continua a ser um fator unificador, no caso portanto, todos esses fatores em conjunto, não é? Todos esses fatores em conjunto juntam problemas, aos problemas normais que há na Europa, ligados à economia, ligados às finanças, ligados ao maior ou menor tutela de Bruxelas, do Banco Central Europeu sobre os locais, que são problemas com que todos, enfim, temos que lidar e que viver, mas que, apesar de tudo, têm uma dimensão que não é tão trágica. Ali, na Espanha, acentua-se esse fator, que de facto é um fator muito mais trágico e muito mais divisivo, que é a questão nacional da Catalunha e também do País Basco. Nós estamos perante uma situação, finalmente na Europa, a senhora Merkel falou, deu uma entrevista ao Frankfurter Allgemeine falando sobre os temas europeus e ficou, por assim dizer, a meio caminho entre as respostas da Comissão e as propostas do Macron. Mas a situação na Europa também não é fácil, porque toda a gente disse que havia uma fatura que ia ser paga pelo Reino Unido pelo Brexit e agora uma fatura que vai ser paga, pelo menos nos fundos, por todos na União Europeia, uma vez que o orçamento vai diminuir. Essa discussão também já chegou a Portugal, mas está a chegar a outros países, que é para onde é que vai o menos dinheiro que vai haver nos fundos europeus. Numa altura em que tanta gente, de uma forma ou de outra, procura aumentar a integração, quando chega aquilo que realmente tem, que é o dinheiro, ela parece não caminhar. Pois essa é a verdade. Não caminhar de duas formas, porque há os que continuam a querer sempre sentar-se no carrinho da despesa e há os que querem desonerar a sua participação no carrinho da receita. Portanto, isso vai ser sempre uma discussão. Neste orçamento de perspectivas financeiras de médio prazo, há duas particularidades essenciais. É que, por um lado, há um contribuinte que vai ficar de fora, portanto, o income, a receita, vai diminuir necessariamente, mas, por outro lado, o discurso europeu é sempre feito com a grande alimentação de ideias novas, de políticas novas, de áreas prioritárias novas, e isso também tem um encargo orçamental. As fronteiras, a imigração, ninguém quer inovação. Aumentar as suas contribuições, quer manter no mínimo as suas despesas e ainda por cima quer financiar com receita reduzida novas políticas. É um pouco a quadratura do círculo, mas alguma forma de acordo será aceita. Entretanto, há sempre a tensão entre países recipientes líquidos e países contribuintes líquidos. E há também um novo escrutínio sobre as contas europeias, que tem a Alemanha como supervisor central, mas depois tem também a Áustria, a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia como supervisores secundários muito rigorosos, e a Holanda. Na contabilidade europeia, se formos estritamente olhar a contabilidade, a relação recipientes e contribuintes líquidos é uma relação desfavorável aos recipientes. Mas, na verdade, a avaliação da rentabilidade global do exercício tem necessariamente que ponderar fatores de benefício para os contribuintes líquidos, que são
as condições vantajosas no mercado interno, não só face a concorrentes externos, como por exemplo os Estados Unidos, a Austrália, Nova Zelândia ou o Canadá, como face aos concorrentes internos. E isso é uma vantagem grande, porque não só há a proteção aduaneira do espaço da União face a terceiros, como nas negociações comerciais com espaços, grupos ou países terceiros, a ponderação do que são os alvos e das contrapartidas é algo que tem favorecido bastante as zonas de ponta da economia europeia, as zonas mais exportadoras, que estão localizadas nos países que, por sinal, são os contribuintes líquidos. E depois há a ponderação da vantagem dos superávites comerciais, da vantagem dos superávites monetários e, digamos, da vantagem do comando global da operação. Portanto, esses fatores também devem ser ponderados. E assim como há uns que têm déficit e os devem corrigir, para que o exercício global seja equilibrado, aqueles que têm excedentes, sejam excedentes financeiros dos orçamentos, sejam excedentes nas balanças comerciais, também devem dar um contributo para a União, investindo mais e consumindo mais, porque aí estão a olhar pelo conjunto e a tomar uma orientação que tem efeitos e resultantes sobre as condições macroeconómicas globais de todo este exercício. Portanto, esse balanceamento é importante. Nem sempre tem sido fácil convencê-los a isso, sobretudo quando uma Europa envelhecida, em que, por exemplo, o investimento e consumo não é provavelmente a prioridade de muitas famílias. Mas o debate deve ser travado, porque o debate tem que ter em conta todas as linhas com que a União Europeia se cose. Não sei se o debate vai evoluir dessa forma. O debate sobre as perspectivas financeiras é também sempre um debate nos planos internos dos países em que cada um fala para o seu público específico. Portanto, são argumentos que são exibidos para que possamos ser reeleitos na nossa associação profissional, na nossa associação industrial, na nossa associação comercial, na nossa associação agrícola, no nosso partido político, na nossa região, no nosso município. Portanto, é preciso também descodificar essa bateria de argumento verbal. E depois também ter em consideração que essas decisões são decisões inevitáveis e inexoráveis e que também não há sectores estáticos de renda perpétua dentro do exercício europeu. O orçamento tem que evoluir consoante os próprios sectores respondem positivamente no terreno da economia. Eu gosto sempre de repetir o que sempre disse para mim próprio, quando estou confrontado com estes debates da subsidiação, que o objetivo de Portugal não é receber mais ajuda europeia. O objetivo de Portugal não é receber mais fundos, é precisamente não receber fundos, receber menos fundos e ser um contribuinte líquido, porque isso é o que dará a medida do nosso desenvolvimento. O nosso objetivo nacional não é ser endividado, nem é receber transferências. O nosso objetivo nacional é desenvolver a economia do país por forma a nos colocarmos num patamar de contribuinte líquido. Gostaria que estivéssemos nessa posição. E a nossa estratégia, se é certo que deve ter em consideração não perder esses apoios, deve ser usá-los não para os perpetuar numa situação de secundarização da nossa economia, mas de os usar para, tão depressa quanto possível, nos libertarmos deles com a criação da riqueza que nos permite elevarmos o nosso nível no jogo dos contribuintes líquidos ou dos recipientes. Isso é o que marca o poder do país. Portanto, é nessa ótica que vejo a direção certa. Agora, no momento em que estamos, e tirando de lado a agenda das ajudas de médio prazo, as perspectivas financeiras, o debate está muito centrado
entre a proposta francesa e agora a primeira resposta alemã. Temos também que perceber a posição relativa da França e da Alemanha. À França cabe propor, a França tem a responsabilidade de propor, mas temos que perceber que quem tem a responsabilidade de decidir é a Alemanha, não é a França. E, portanto, quem tem a responsabilidade de decidir e tem uma situação política internamente complexa, veja-se, posição da CDU, um aliado CSU que não é tão pró-europeísta como a CDU, depois que diminuiu o voto, que fez uma coligação com o SPD in extremis, mas já uma coligação com o SPD diferente, cujo principal personagem no governo é um ministro das Finanças que mantém uma linha de continuidade de pensamento com o anterior ministro das Finanças. Depois um partido muito anti-europeu, a Alternativa, um partido eurocético, a reconstituição do Partido Liberal, o Die Linke, os Verdes. Portanto, há um condicionamento nacional grande para que a senhora Merkel possa dar uma resposta. Mas a resposta tem algumas orientações. Em primeiro lugar, a noção de que é preciso haver um orçamento da zona euro, porventura não integrado no orçamento da União Europeia, mas dependente dos ministros das Finanças da zona euro, que é preciso haver um Fundo Monetário Europeu por evolução do mecanismo europeu de estabilidade, e que para intervir em crises, mas crises que façam perigar toda a zona euro, não propriamente este ou aquele país, porque para esses casos há outras modalidades de ajuda. Agora, qualquer ajuda terá que ter a dupla condicionalidade de ser uma ajuda que implica reformas estruturais fortes da parte de quem é ajudado e implica que a sua solvabilidade, que a sustentabilidade da sua dívida esteja assegurada. Porque diz a senhora Merkel, e quanto a mim, bem, não queremos uma união de dívida, queremos uma união eficaz. E depois há a admissão de que haverá alguma coisa na defesa, a admissão de que haverá uma agência europeia integrada para regular as políticas de asilo. Ou seja, há aqui um certo passo em frente. Resta o problema de toda a área bancária, que tem a ver com uma coisa que já avançou, que é o mecanismo integrado de supervisão, uma coisa que ainda não está bem desenhada, que é o Fundo de Resolução Europeu, porque o seu financiamento ainda está um pouco delegado a cada país, e também com o Fundo Europeu de Garantia de Depósitos. Mas a noção de que é preciso sanear a Banca Europeia dos ativos tóxicos e de que não se pode dar um passo em frente muito forte sem ter conseguido isso, é uma noção que vai ser central à orientação alemã para todo o conjunto da zona euro e que também é sufragada pelo Banco Central Europeu. Portanto, há aqui peças que estão a mexer, não são porventura não correspondem aos desenhos iniciais dos que têm por missão proclamar, mas representam alguma evolução consolidada da parte de quem tem o poder de decidir, mas remetendo tudo isto para o controle, não do Parlamento Europeu, mas dos Parlamentos Nacionais, o que é interessante, e mantendo tudo isto no quadro de políticas intergovernamentais e não de políticas comunitarizadas. A Comissão Europeia não vai ver aqui um crescimento dos seus poderes. Vai, pelo contrário, assistir a um reforço nas áreas sensíveis de um mecanismo intergovernamental que está a nascer dentro de toda a zona do euro em dissonância estrutural com o mecanismo que funciona ao nível da União Europeia global, que mistura zona euro com zona não euro, mas onde estão, digamos, as políticas subsidiadas da União Europeia, onde não estão as políticas centrais, monetárias e financeiras. Bem, nós hoje fomos muito ambiciosos com a nossa agenda e já fomos muito para lá do tempo. Não sei se
telegraficamente o Jaime ainda queria acrescentar algum ponto. Não. Pronto. Então, ficamos por aqui esta semana. Regressamos dentro de 8 dias.